e passo a palavra para João Alessio, e que já me convocou, e eu vou aceitar ser aqui, mas com a câmera e o microfone desligado. Muito obrigado, João, bom dia. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, né, nesse evento, prazer estar com vocês. Eu acho que vai ser uma discussão muito boa. Eu adorei nesse evento, primeiro agradecer, né? Adorei que tem bastante tempo para discussão, então acho que vai ser interessante depois se a gente juntar todos nós aí para estarmos discutindo, já que a gente vai ter agora radioterapia, imunoterapia neoadjuvante, terapias adjuvantes, então tem um caminho bem junto aqui nesse evento. Então, podemos começar. Eu não sei se estão todos por aqui. A Lívia está por aí, o William, já está aí, eu já estou vendo a Lívia, o William, o pessoal está tudo por aí. A Daniele vai falar de terapias adjuvantes no câncer de pulmão, e aí vamos ver se a gente consegue, para a gente agilizar aí para uma discussão ampla no final. Obrigado, Daniele. Obrigada a todos pelo convite, estar participando desse simpósio de oncologia torácica. Eu vou compartilhar minha tela e vamos ver se agora dá certo ali. Bom, então, agradecendo novamente pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. A pandemia nos trouxe o benefício de fazer alguns simpósios online, e isso em curtas distâncias, podendo trazer Natal para perto de vocês. Aí. Bom, foi-me incumbido de falar de terapias adjuvantes no câncer de pulmão. Meu nome é Daniele, eu sou oncologista em Natal, sou colega do Dr. Cabeto, e trabalhamos bem próximo aqui em Natal. Só o slide do conflito de interesse, que para essa apresentação não tenho nenhum. Bom, então, nós sabemos que o câncer de pulmão é o de maior mortalidade entre todos os tipos de tumores sólidos oncológicos, e a expectativa da OMS é que esse tumor se torne cada vez mais incidente. Para os anos de 2040, ele até vai passar a incidência de câncer de mama. Então, é muito importante a gente estar cada vez mais engajado no tratamento dessa patologia, que além de ter alta mortalidade, realmente é bem incidente entre os nossos pacientes. A maioria dos tumores de pulmão, na verdade, a minoria, 25%, são diagnosticados em estadios mais precoces, né? São aqueles pacientes em que vão direto para a cirurgia e são curados na maioria das vezes. Mas a grande maioria dos nossos pacientes, principalmente no ambiente SUS, são diagnosticados em estadios mais avançados, aqueles pacientes em estadio 3, estadio 4, tumores já metastáticos e alguns em estadio 3, N2 irressecáveis. Esse é o dia a dia, digamos assim, dos nossos pacientes. E qual seria o caminho para esse paciente, de tratamento para esse paciente após o diagnóstico? Então, como já foi comentado aqui, eu vou comentar um pouco na minha apresentação da importância do grupo multidisciplinar na decisão de tratamento desse paciente, né? Então, após o diagnóstico, é interessante que esse caso seja discutido com um time que vai tratar esse paciente. A gente sabe que o tratamento do câncer de pulmão envolve vários pilares, não só o cirurgião, vem desde a função pulmonar do paciente, passa pela oncologia, pelo radioterapeuta, biópsia intervencionista, e toda essa equipe junta vai direcionar melhor o tratamento dos nossos pacientes. Chegando para nós recentemente, o William deve comentar, o tratamento neoadjuvante. Então, será que aquele paciente, mesmo sendo ressecável, não é o momento de uma neoadjuvância? Ou será que é o momento de uma cirurgia upfront, logo de início? Em se tratando de um paciente operado, teria ou não teria indicação de adjuvância, e que adjuvância poderia ser feita para os nossos pacientes? Novamente, sobre a importância do time multidisciplinar. Então, esse paciente, quando ele passa por essas discussões, amplia muito mais o seu aspecto de tratamento, né? Você tem a visão não só do cirurgião, que está com o paciente, geralmente é o primeiro contato com o paciente, mas também a visão do que vai acontecer depois, né? A visão do oncologista, a visão do radioterapeuta, importante tanto no estadiamento para definir o caminho daquele paciente, e também nas etapas finais, até os cuidados paliativos, que é muito comum nos nossos pacientes com câncer de pulmão. Então, realmente, a maioria das diretrizes, elas comunicam e reforçam a importância desse time multidisciplinar em decisões de tratamento dos nossos pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células. E isso já foi comprovado através de estudo clínico, que realmente esses tumor boards multidisciplinares aumentam a sobrevida dos pacientes, tá? Então, não existe nenhuma dúvida, não é só uma questão de filosofia,
comprovado cientificamente de que realmente essa abordagem com todo mundo que vai entrar no tratamento do paciente é bem importante no contexto de sobrevida desses pacientes aí no futuro. Entrando para o tratamento adjuvante, que foi o que me foi colocado aqui de falar, então qual seria o racional para o tratamento adjuvante após cirurgia? Né? Então, eliminar doença oculta na tentativa de curar esses pacientes, principalmente aqueles com estádios iniciais, a intenção de suprimir uma doença remanescente, por exemplo, nos estádios 3 operados, um controle de atrasar a recidiva, tentando, com a quimioterapia, atrasar que essa doença retorne, ou realmente será que não teria indicação de fazer tratamento e seria desnecessário esse tratamento adjuvante? Esse slide eu trouxe para mostrar, foram vários estudos desenvolvidos para tentar comprovar o benefício de quimioterapia com dobro de platina nesse contexto de adjuvância. O último dele é a meta-análise LACE, é uma meta-análise bem conhecida, que analisou todos esses estudos e definiu que para o estadio 1A não tinha benefício nenhum de se fazer quimioterapia adjuvante. A partir do estádio 1B, se considerasse alguns fatores de risco, como, por exemplo, tumores maior que 4 centímetros. Mas para todo estadio acima de 2, realmente operados, se tinha benefício de se fazer quimioterapia adjuvante com dobro de platina. Isso aí, o esquema a depender um pouco da histologia, em sendo adenocarcinoma ou carcinomas epidermoides, mas com benefício ainda muito pequeno, né? A gente tem um benefício girando em torno aqui nos estadiamentos iniciais de 3%, 5%, até 10% ali nos estadios 3, tá? Mas isso realmente é o que nós fizemos e nós ainda fazemos. Para melhorar aqui a minha apresentação, eu coloquei um caso clínico nosso aqui, de um paciente nosso aqui de Natal, e vou entremear esse caso entre as discussões de adjuvância. Então, um paciente de 68 anos, masculino, não tabagista, que começou com um quadro de tosse e dispneia em março do ano passado, e a época do auge da segunda onda aí de pandemia de Covid. Esse paciente, então, a primeira suspeita foi de Covid, ele fez uma tomografia de tórax em março, e, para surpresa do paciente, ele era não tabagista, se encontrou um nódulo no lobo inferior esquerdo de 3 centímetros e também o resultado de um COVID positivo, que foi o que levou ele até fazer esse exame de tomografia. Essa era a tomografia dele, aí de março, mostrando um nódulo no pulmão esquerdo, bem suspeito, uma área, vocês conseguem ver as áreas em vidro fosco, aqui na região, principalmente do pulmão direito também, que são compatíveis com o quadro de Covid que acometia o paciente. Bom, o paciente, então, com esse nódulo em lobo inferior esquerdo, ele repetiu, isso foi em março, então, no auge da pandemia, ele tratou o Covid, né, e ficou, não fez uma abordagem imediata daquele nódulo naquele momento. Em junho foi repetida a tomografia e o nódulo tinha aumentado. O vidro fosco estava menos evidente, o paciente estava tratado do Covid, mas o nódulo pulmonar tinha aumentado. E foi decidido para esse paciente, fazer uma biópsia guiada. Aqui em Natal, a gente tem uma facilidade de trabalhar bem próximo dos cirurgiões intervencionistas, e aí foi realizada a biópsia guiada com o diagnóstico de adenocarcinoma acinar, lepídico e micropapilífero para esse paciente. Essa era a tomografia do paciente, já de junho, a gente viu um aumento da lesão pulmonar. Então, esse paciente com diagnóstico de adenocarcinoma foi submetida ao estadiamento padrão, né, com PET-TC e ressonância de crânio, à distância. O estadiamento à distância foi negativo, abordagem mediastinal negativa, e foi indicado, então, procedimento cirúrgico. E aqui chega aquele momento de conversar, diferenciando o paciente de ressecável do paciente irressecável. Além de definir ressecabilidade, definir aquele paciente que é operável ou não. Então, é bem próximo, assim, é bem importante os cirurgiões torácicos estarem próximos aos pneumologistas, né, para ter aquela primeira avaliação. Esse paciente tem função pulmonar para determinada cirurgia, e a partir daí passar, esse paciente é um paciente que tem condições de ser ressecável, através de, primeiro, claro, da abordagem de doença à distância e depois da abordagem de doença localmente avançada, ele tem indicação, qual é o perfil de linfonodo mediastinal dele, comprometimento linfonodal, e a importante avaliação dessa equipe multidisciplinar, a conversa entre os cirurgiões também, para determinar esse critério de ressecabilidade, principalmente em pacientes estadio 3. Um outro ponto importante que eu vi, tem patologistas na mesa anterior, e o patologista, ele é imprescindível no nosso tratamento, né? Cada vez mais
oncologia torácica, e essa comunicação entre cirurgião e patologista é muito importante para que isso consiga adiantar os nossos resultados, né? Nós, oncologistas, ficamos muito felizes quando chega para a gente paciente já com um diagnóstico completo, né? Quando a gente fala diagnóstico completo em se tratando de câncer de pulmão, a gente está falando de avaliação molecular também, né? Não só da avaliação morfológica, não só da avaliação de imunohistoquímica, mas principalmente da avaliação molecular, que vai nos direcionar o tratamento desses pacientes. Então, às vezes, esse contato do cirurgião com o patologista encurta essa distância e traz para a gente esse exame de uma forma mais rápida, antes mesmo de chegar para nós, oncologistas, solicitarmos. Esse slide, ele demonstra que quando o paciente chega para a gente com o teste molecular já presente, em cerca de 80% a gente já inicia o tratamento alvo direcionado. O problema é que nem sempre é assim, né? Quando a gente faz SUS, né, eu trabalho em sistema privado e sistema público, e infelizmente é enorme a diferença do que a gente vê, né, para os nossos pacientes com câncer de pulmão, não só no acesso aos testes, mas também no acesso às drogas, né, às medicações. Então, a grande maioria dos nossos pacientes do SUS não chegam com os testes moleculares, diferente dos nossos pacientes do privado que chegam com esses testes. Quando o paciente já chega com esse teste, a gente consegue iniciar um tratamento, porém, quando esse paciente vem para a gente sem os testes, a gente precisa iniciar alguma forma de tratamento, na grande maioria das vezes. Raríssimas vezes, em algumas vezes, a gente consegue esperar esses testes, mas a minoria, né, cerca de 43% esperam o teste, 57% tratam o paciente mesmo sem o teste. Isso pode ter algum impacto, com certeza, no futuro. Então, aquele nosso paciente de 68 anos, masculino, não tabagista, imunohistoquímica veio TTF1 positivo, confirmando a adenocarcinoma, que já tinha sido mostrado na morfologia. Ele foi submetido a uma lobectomia por VATS em agosto de 2021 e veio com diagnóstico de adenocarcinoma acinar, 3,2 centímetros, linfonodular esquerdo positivo, com extensão extracapsular, e a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso depois da aula da radioterapia, e linfonodo positivo cadeia 10, então ficou como um T2N1M0, um estadio 2B, nesse paciente com câncer de pulmão. E aí, por tudo que eu já comentei, esse paciente ele seria indicação para quimioterapia adjuvante, apesar do pequeno benefício, isso é o padrão de tratamento com Doppler de platina. O que a gente tem de novidade por exemplo, esses estudos que foram realizados com TKI em adjuvância para pacientes EGFR mutados. Então, vários estudos já foram apresentados antigamente, aqui é um slide apenas da compilação deles, mostrando que erlotinib ou gentitinib em adjuvância, alguns resultados positivos, outros negativos, e por isso, até o estudo que eu vou comentar agora, até a apresentação desse estudo aqui, que foi o ADAURA, essas medicações não tinham entrado no nosso rol de tratamento, ou seja, não tinham mudado a conduta, apesar de determinados estudos terem mostrado um ganho sobre vida livre de doença com erlotinib, mas a grande maioria desses pacientes eram população asiática, e isso acabou não mudando a conduta, até que veio os dados do ADAURA com um TKI osimertinib nesse contexto de adjuvância. Então, aquele nosso paciente não tabagista, masculino, de 68 anos, com adenocarcinoma, chegou para a gente com um T2N1M0 com uma mutação de deleção do 19. E aí eu vou comentar o estudo com vocês, para vocês verem o que mudou antes desse estudo e da incorporação do osimertinib, depois da incorporação do osimertinib. Então, esse é o estudo ADAURA, um estudo fase 3, duplo cego randomizado, em que ele pegou pacientes desde estadio 1B até estadio 3A, e os pacientes que foram ressecados e tinham mutação em EGFR, mutações de sensibilidade, que a gente chama de deleção do 19, ou L858R, eram submetidos a osimertinib por 3 anos, é um TKI de terceira geração, bloqueador de EGFR, e esse osimertinib por 3 anos versus placebo. E esses pacientes poderiam ou não ter feito quimioterapia no contexto de adjuvância. Tá? Alguns pacientes receberam quimioterapia à base de platina adjuvante e depois fizeram osimertinib, outros pacientes não receberam quimioterapia, já foram direto aí para o osimertinib. E esse é o dado
as curvas de sobrevida livre de doença, com um hazard ratio bem diferente, né, 0,17, mostrando o benefício realmente da incorporação dessa medicação para esses pacientes, do uso do osimertinib em adjuvância versus não fazer só quimioterapia ou não fazer quimioterapia. Essas são as curvas em relação ao estadiamento, então mostra o benefício desde o estadio 1B, claro que à medida que se vai aumentando esse estadiamento, se aumenta o benefício da adjuvância, então o maior hazard ratio de 0,12 foi para o estadio 3, mas para o estadio 1B eu já teve um hazard ratio de 0,39, então também um hazard ratio que não deve ser desprezado, mesmo em estadios iniciais, mostrando benefício em todos os estadiamentos clínicos. Em relação a fazer ou não quimioterapia, o benefício também foi nos dois braços. Foi um pouco melhor aqui no estudo, na apresentação inicial, foi um pouco melhor para os pacientes que fizeram quimioterapia e depois fizeram osimertinib versus aqueles pacientes que fizeram osimertinib direto, sem quimioterapia. Os dados de sobrevida ainda são muito precoces, de sobrevida global, então a gente ainda não tem esses resultados, a gente tem aqueles resultados de sobrevida livre de doença bem importantes, mas ainda sem dados de sobrevida global, provavelmente realmente pelo tempo em que a gente tem de follow-up desses pacientes, a gente espera esses dados no futuro, vamos continuar acompanhando os resultados desses estudos. Outra coisa importante do osimertinib é que parece que ele causou uma proteção no sistema nervoso central. Então, nós sabemos que câncer de pulmão geralmente dá metástase no sistema nervoso central, e o que a gente vê é que a recorrência foi bem maior nos pacientes que fizeram placebo no sistema nervoso central versus os pacientes que fizeram osimertinib. Essa é a publicação do estudo em 2020, osimertinib em adjuvância. Voltando para o nosso paciente, então, o paciente era um paciente masculino, não fumante, estadio 2, com adenocarcinoma acinar, de acordo com a subpopulação do estudo, submetido à lobectomia, onde a grande maioria dos pacientes foram submetidos à lobectomia, estadio clínico N1, mas foram incluídos também N0 e N2, mutação do paciente, deleção do exon 19, e nesse caso em específico, optei por não indicar quimioterapia, poderia não ter indicado, assim como no estudo. Então, aqui estão os gráficos do forest plot do estudo, mostrando benefício para todos os grupos do uso do osimertinib em adjuvância, e esse gráfico da esquerda mostrando o benefício em sobrevida livre de doença no sistema nervoso central, que realmente é um importante ponto de metástase para os nossos pacientes com câncer de pulmão. Em relação aos efeitos colaterais, então, diarreia, paronique são os efeitos mais comuns, são efeitos manejáveis, bem leves. Para esse paciente em questão, ele apenas apresenta dermatite acneiforme grau 1, então, bem tranquilo, o paciente praticamente não tem mudança na sua qualidade de vida, assim como demonstrado pelo estudo em que o osimertinib não alterou a qualidade de vida dos pacientes em relação ao placebo. Então, paciente de 68 anos, masculino não tabagista, EGFR mutado, exon 19, em outubro do ano passado, iniciou o osimertinib em adjuvância, em uso até hoje, está muito bem. E, para concluir, a primeira conclusão que eu vou colocar é sobre imunoterapia. Então, realmente, existem já, desde o ano passado, indicação de se fazer imunoterapia com a medicação chamada atezolizumab para pacientes com PDL1 positivo, independente de ser adeno ou SEC, em adjuvância, no contexto de adjuvância. Então, isso é uma coisa que a gente já faz na prática clínica. A quimioterapia adjuvante continua sendo o padrão de tratamento para os estadios 2 a 3A, com dobra de platina, e o osimertinib adjuvante, com ou sem quimioterapia adjuvante anterior, trouxe um benefício significativo na sobrevida de doença, sem afetar a qualidade de vida, em pacientes completamente ressecados, desde que tenham mutação do EGFR, ressaltando a importância da gente ter esse perfil molecular antes mesmo da doença metastática, no contexto de adjuvância e talvez no futuro até no contexto de neoadjuvância. Obrigada, e eu estou aberta aí para a discussão posterior. Muito obrigado, Daniele, foi ótimo. Eu acho que vai dar uma boa discussão aí no final, a gente vai deixar a discussão para o final, e nós vamos ter aqui, tem patologista, tem todas as áreas, vai ser uma discussão, acho que ótimo. Lívia, vamos tentar? Vamos ver se deu certo? Bom, então eu vou falar sobre atualidades em radioterapia. Meu nome é Lívia, sou médica radioterapeuta do serviço do Hospital BP, e eu vou falar sobre o que mudou nesses últimos anos, tentando atualizar mais do ano passado para cá. Começando, então, por SBRT. O que mudou de SBRT esse ano foi que foi publicado o estudo STARS, foi uma revisão desse estudo, né? Ele foi apresentado na ASCO ano passado e foi publicado no fim do ano passado.
Então, era um estudo inicialmente randomizado para avaliar SBRT versus cirurgia, e depois esse estudo fechou precoce por falta de recrutamento, e aí depois ele seguiu como braço único, então foi feito no MD Anderson, é um estudo prospectivo, e avaliou 80 pacientes operáveis para fazer SBRT, mostrando um resultado excelente, com sobrevida câncer específica de 92%, com uma toxicidade aceitável, próximo. E eles fizeram aquela MET-PER-análise, que é como se fosse uma análise, uma randomização retrospectiva comparando os pacientes de VATS, e mostraram que a SBRT não foi inferior em termos de sobrevida global, sobrevida câncer específica e sobrevida livre de progressão. Apenas para a recidiva regional, a radioterapia foi um pouquinho pior do que a VATS. Mas é óbvio que esse estudo não substitui o estudo fase 3, próximo. E a gente ainda não pode substituir a cirurgia por SBRT, próximo. Existem vários estudos que tentaram randomizar e todos, infelizmente, fecharam precocemente, próximo. E de 1.950 pacientes que deveriam ser randomizados, apenas 5% desses pacientes, todos fecharam precoce, sobrando apenas análise de bancos de dados, estudos retrospectivos e meta-análise, próximo. E o guideline permanece o mesmo guideline de 2018, que recomenda a SBRT só para os pacientes clinicamente inoperáveis. Ela não é recomendada para pacientes operáveis fora de estudo clínico, e para todos os pacientes em que a SBRT seja oferecida, os pacientes devem ser informados que os resultados acima de 3 anos não são bem estabelecidos. Então, a cirurgia com estadiamento mediastinal permanece como padrão para os pacientes estágio inicial. Próximo. Mudando agora para a radioterapia pós-operatória, N2, próximo. Até setembro de 2020, a radioterapia pós-operatória ela estava indicada para os pacientes N2, baseado no quando em 2020, no congresso da ESMO, foi apresentado o Languiart, e agora o Languiart ele foi publicado finalmente esse ano, e ano passado a gente teve também mais um estudo chinês com um desenho muito parecido do Languiart. Eu vou mostrar os resultados, próximo. Esses dois estudos, eles têm desenho muito parecidos, então avaliaram pacientes completamente ressecados N2 e foram randomizados num braço para radioterapia pós-operatória e no outro braço para segmento. O estudo chinês, ele permitiu 4 ciclos de quimioterapia adjuvante, baseado em platina, e o Languiart permitiu também quimioterapia neoadjuvante. Pode passar. E o Languiart, a radioterapia pós-operatória, ela diminuiu a recaída mediastinal em 50%, e a sobrevida livre de progressão ela foi um pouquinho melhor para quem fez radioterapia adjuvante, mas não foi estatisticamente significativo. Próximo. Então, a radioterapia ela diminuiu o risco de morte por progressão ou recidiva, mas ela aumentou o risco de morte por causas cardiopulmonares. Então, por causa disso, a sobrevida global, as curvas de sobrevida foram bem juntinhas, não teve diferença de sobrevida nos dois grupos. Próximo. Mostrando rapidamente o resultado do estudo chinês, muito parecido, também sem diferença de sobrevida livre de doença, sem diferença de sobrevida global, e a recidiva local em 3 anos também favoreceu a radioterapia pós-operatória no estudo chinês. Pode passar. E baseado nesses 2 estudos, houve uma mudança de conduta motivando a não indicação mais de rotina da radioterapia pós-operatória para o N2, mas existem algumas questões ainda não resolvidas, como pacientes com extravasamento capsular, pacientes com mais de um linfonodo comprometido, dependendo da posição das cadeias também, porque isso interfere na toxicidade, novas técnicas de radioterapia e possibilidade de droga-alvo na adjuvância, como foi comentado na aula anterior, a publicação aí dos estudos de adjuvância com imuno e inibidores de TKI. Pode passar. Com relação ao extravasamento capsular, apenas 24% dos pacientes do Languiart tinham extravasamento capsular, e a presença do extravasamento ela muda em algumas definições até o status da ressecção de R0 para R1. E o extravasamento capsular
está associado ao aumento da mortalidade por todas as causas e aumento do risco de recidiva. Pode passar. Baseado nisso, o guideline da ASCO, que foi desse ano, ele não recomenda a radioterapia adjuvante nos pacientes N2 completamente ressecados, mas ele considera razoável fazer radioterapia adjuvante nos pacientes com extravasamento capsular e margem positiva, já que esses pacientes foram praticamente excluídos do Lung-ART Trial. Pode passar. E ele comenta também sobre a utilização de técnicas, né, melhores, como IRT, já que 90% dos pacientes do Lung-ART fez rádio conformada, e também com a introdução da imunoadjuvante, inibidores de TKI adjuvante também, se isso melhorando o resultado, a gente não vai precisar de um melhor controle local futuramente. Pode passar. Aqui, com relação ao número de linfonodos comprometidos, só 30% dos pacientes tinham 2 ou mais cadeias comprometidas, pode passar no Lung-ART. E existem alguns estudos, como esse de banco de dados, em que ele estratificou pelo número de linfonodos comprometidos e ele viu que os pacientes que tinham mais de 3 linfonodos comprometidos e foram submetidos a aporte tiveram uma sobrevida global e sobrevida livre de doença melhor do que aqueles pacientes que não foram submetidos a aporte, né? E os pacientes que tinham menos de 3 linfonodos comprometidos não teve diferença. Pode passar. E agora, para o estágio 3 e ressecável, pode passar. Voltando no guideline também, que o tratamento padrão continua sendo radioquímico concomitante, seguido de imunoterapia com durvalumab, pode passar. Essa recomendação é baseada no estudo PACIFIC, né, que foi um estudo icônico, que avaliou pacientes com estágio 3 e ressecáveis e randomizou para radioquímio versus radioquímio seguido de durvalumab, pode passar. Essa é a última atualização do PACIFIC, apresentada na ASCO ano passado, mostrando incrivelmente 43% dos pacientes vivos em 5 anos, né, com o benefício de sobrevida global foi durável e sobrevida livre de doença também, pode passar. Mas o controle local ainda é um desafio, mesmo na era da imunoterapia. A gente tem 40% dos pacientes que têm recidiva local, esse número também foi igual ao do estudo PACIFIC, né, 37% e 48% nos 2 braços de recaída local, pode passar. E será que, qual seria a solução para melhorar o controle local de rádio? Por exemplo, aumentar a dose de radioterapia, pode passar? O guideline, ele continua recomendando a dose padrão de 60 grays e ele até considera que você pode aumentar em casos selecionados para acima de 60 grays, mas não de 60 a 70 grays, mas não acima de 70 grays. Pode passar. Essa recomendação é baseada no estudo do RTOG, que avaliou o escalonamento de doses. Então, num braço ele fez 60 grays, no outro braço ele fez 74 grays, e o braço que fez 74 grays teve pior sobrevida global. Pode passar. E os fatores que afetaram a sobrevida foram a presença de esofagite, o volume de PTV e a dose no coração. Pode passar. Na última atualização também desse estudo, na experiência do RTOG, na análise multivariada, foram preditivos de melhor sobrevida do tumor longe do coração, PTV menor, e a redução da dose no coração. E a partir daí, vários estudos tentando correlacionar local de dose no coração com sobrevida. Pode passar. Esse foi um estudo apresentado na Astro ano passado, e ele mostrou que quando você... ele sugeriu que a pior sobrevida do braço da RTOG, que fez dose maior, foi explicado pela dose alta na base do coração e não pelo escalonamento de dose. Então, o importante não é a dose, mas como e onde essa dose é feita. Pode passar. Aqui é um outro estudo da JAMA que correlaciona a dose na artéria descendente anterior com eventos cardiovasculares e até mortalidade por todas as causas. Então, quando o volume da artéria coronária descendente anterior recebe uma dose de 15 grays num volume maior ou igual a 10%, isso foi associado ao aumento do risco de eventos cardiovasculares e também aumento de mortalidade. Pode passar.
Aqui mostrando uma otimização na artéria descendente anterior, por exemplo, na figura da esquerda, a artéria descendente anterior, eu não consigo apontar. Vocês estão vendo eu apontando? A artéria descendente anterior recebendo dose menor, e na foto da direita, a artéria descendente, aliás, na foto da esquerda, a artéria descendente recebendo uma dose maior, e na foto da direita, em que a gente otimizou a artéria descendente, mostrando o buraco de dose ali bem na região da artéria e mantendo a cobertura do PTV. Pode passar. E a pneumonite também é uma preocupação. A gente sabe que quando o volume de pulmão recebe uma dose maior do que 20 graus, isso aumenta a chance de pneumonite sintomática. Pode passar. Então, se o volume volta no anterior. Isso, quando o volume de pulmão que recebe 20 graus aumenta de 20% para 40%, a chance de pneumonite sintomática aumenta de 18% para 35%, e de pneumonite fatal de 0% para 3,5%. Pode passar. A gente só consegue melhorar a dose, a taxa de pneumonite e a dose no coração, fazendo em MRT, que é o que mostra esse estudo, que avaliou os pacientes do RTOG. Então, os pacientes que fizeram IMRT tinham maior volume tumoral e, mesmo assim, tiveram menos pneumonite e menos dose no coração. Pode passar. E existem várias maneiras vários estudos tentando melhorar a intensificação de doses sem piorar a toxicidade, né? Como o uso de partículas com prótons, plano adaptado com PET, busca SBRT, e outras maneiras também de melhorar o controle sendo testadas é a imunoterapia concomitante e neoadjuvante à rádio, né, e não só de consolidação, como no estudo Pacific, e também associação de imunoterapia. Pode passar. Aqui foi um estudo apresentado na Astro do ano passado, que ele fez boost com SBRT para esses pacientes estágio 3, e ele fazia 2 aplicações com uma dose maior com SBRT, e depois ele seguia com fracionamento de 60 graus. Pode passar. Ele mostrou um controle tumoral de 100% no primeiro ano e de 92% em 2 anos. Pode passar. Isso aqui, vários estudos em andamento mostrando que estão estudando esse boost adaptado planejado com PET, né, ou com SBRT. Pode passar. E aqui mostrando a associação de imunoterapia concomitante à rádio, o estudo Keynote, é um estudo que faz pembrio concomitante à rádio e na consolidação também. Ele foi atualizado agora na ASCO, mostrando uma resposta antitumoral robusta e uma toxicidade aceitável, mostrando que é seguro associar imunoterapia com radioterapia. Pode passar. E aqui é um estudo apresentado na ESMO do ano passado, que associou durvalumab com oleclumab ou monalizumab na consolidação, mostrando 56% de redução no risco de progressão ou morte com essa associação também, na tentativa de melhorar os resultados. Pode passar. Por último, agora eu vou falar rapidamente de oligometástase. Pode passar. Então, existe uma tendência em se tratar os pacientes com número limitado de metástases com terapia local ablativa, né? Tanto que a 8ª edição do TNM, ela distingue entre metástase extratorácica única ou múltipla, refletindo justamente essa tendência de se tratar mais agressivamente aqueles pacientes que têm um número limitado de metástases. Pode passar. E a novidade desse ano foi que o estudo SINDAS também foi publicado em 2022, ele tinha sido apresentado na ASCO de 2020, e ele avaliou 136 pacientes com metastáticos, até 5 lesões metastáticas, e todos os pacientes tinham mutação de EGFR e foram randomizados para receber SBRT junto com o inibidor num braço ou só o inibidor no outro braço. Pode passar. E para esses pacientes que têm a mutação e estão em uso de inibidores, o tratamento local também teve um benefício grande de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global.
não teve diferença de toxicidade nos 2 grupos, e o controle no tumor e nas metástases também foi melhor para quem fez o tratamento local. Pode passar. Mostrando rapidamente, existem outros 3 estudos prospectivos randomizados, pode passar. Eles têm desenhos muito parecidos, né? Fazem tratamento local com tratamento sistêmico num braço e no outro braço só tratamento sistêmico. A diferença entre eles são só os critérios de inclusão, como no estudo do Daniel Gomes, por exemplo, que inclui pacientes com 1 a 3 metástases. O do Iyengar inclui até 6 sítios, né, de metástase, e o Saber-Comet, que são histologias variadas e 18% dos pacientes com câncer de pulmão. Pode passar. Todos eles mostram um benefício grande de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Pode passar. O benefício de sobrevida global, ele chega a ser 24 meses, pode passar. Tem um detalhe. Chega a 24 meses, né? Variando de 8 a 24 meses nesses estudos. Pode passar. Ainda não existe uma recomendação padrão, nem um guideline para tratamento desses pacientes com oligometástase, né? E para a gente definir quem são os pacientes que mais se beneficiam, mas parece haver um benefício grande em casos selecionados, e esses pacientes devem ser discutidos em reunião multidisciplinar para decisão entre tratamento local. Lembrando que o tratamento local, ele inclui cirurgia, né? No estudo do Daniel Gomes, que é o estudo mais conhecido, o tratamento local poderia ser feito tanto com radioterapia ou com cirurgia, e existem 2 estudos em andamento também avaliando essa questão. Pode passar. Concluindo, a SBRT, ela continua indicada para os pacientes clinicamente inoperáveis como uma alternativa à cirurgia. Ela não substitui cirurgia, né? O tratamento padrão para o estágio inicial permanece a cirurgia, estadiamento invasivo do mediastino, e caso o paciente recuse a cirurgia, ele deve ser informado que os resultados a longo prazo de SBRT ainda não são bem estabelecidos. A radioterapia pós-operatória para NZRN1, ela não é indicada, ela é deletéria, mas para os pacientes com margem positiva e linfonodo comprometido com extravasamento capsular, a radioterapia ela pode ser indicada, baseada, né, no guideline da ASCO de 2022, e para os pacientes que são N2, mas que foram completamente ressecados, a gente não indica mais a radioterapia de rotina, né? O guideline da ASCO ele não se posicionou quanto ao número de linfonodos comprometidos. Pode passar. Para o estágio 3, o tratamento com radioquímio seguido de imunoterapia com durvalumab, ele mantém 43% dos pacientes vivos em 5 anos, e é muito importante a qualidade da radioterapia para evitar pneumonite e cardiotoxicidade. E para os oligometastáticos, a SBRT ou cirurgia parece prolongar a sobrevida livre de doença e a sobrevida global com uma baixa toxicidade, mesmo nos pacientes com mutação de EGFR em uso de TKI. E era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigado, Lívia. Foi ótimo. Acho que é um painel amplo, né? Eu acho que a discussão vai ser ótima aí no final. O William está por aí, ele já se mostrou eficiente, aí ele até dublou a sua seta aí no caminho. Eu achei. Ele está bem treinado, agora nós não vamos ter problema aqui. Obrigado, William. Você pode se apresentar. Obrigado, William. 16 minutos eu apareço aí, depois a gente vai fazer uma discussão ampla no final. Tá ok? Obrigado. Obrigado, João. Bom, pessoal, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui de novo nesse simpósio que está se tornando uma tradição aí na oncologia torácica brasileira. Obrigado, Fernando. João, obrigado aí por me convidar para o painel, e é sempre um prazer estar aqui com a Lívia, com a Dani, estou em excelente companhia. E a ideia aqui é a gente discutir um pouquinho sobre neoadjuvância. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre neoadjuvância, que é um assunto meio quente. Na verdade, os motores vieram esquentando aí nos últimos 2, 3 anos, e eu acho que agora a neoadjuvância baseada em quimioimunoterapia chegou para cá para uma grande parte dos nossos pacientes. Então, lembrar que para o tratamento de doença localmente avançada, o uso do tratamento sistêmico perioperatório, ele basicamente serve para a gente eliminar a doença micrometastática.
Em câncer de pulmão, a gente não tem ainda aquele conceito de tentar diminuir o tamanho do tumor para tornar uma doença irressecável ressecável. Raramente a gente consegue fazer isso. Então, o ponto do tratamento sistêmico perioperatório, seja ele neoadjuvante ou adjuvante, é exatamente para você agir na doença micrometastática e tentar melhorar o controle à distância. E a gente sabe que a quimioterapia adjuvante, ela vem associada a um aumento de sobrevida global absoluto em 5 anos de aproximadamente 5,3%. Esse é o número da meta-análise, que olha para praticamente todos os estudos importantes baseados em cisplatina. E quando a gente olha para os estudos de indução ou de neoadjuvância, e não são estudos que comparam indução com adjuvância, são estudos de indução seguido de cirurgia versus cirurgia isolada, a gente vê o mesmo benefício de sobrevida absoluto em 5 anos de 5%. Então, isso permite que a gente faça uma conclusão indireta de que tanto a indução quanto a adjuvância trazem o mesmo benefício e, aparentemente, não teria muita diferença se você resolver fazer neoadjuvância ou se você resolver fazer adjuvância para aqueles pacientes que são candidatos ao tratamento sistêmico. Você tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, a vantagem da neoadjuvância é que ela é melhor tolerada, você consegue dar uma dose e intensidade maior, os estudos mostram que você consegue dar mais ciclos de tratamento. Você tem a chance de avaliar a resposta ao tratamento, seja ela uma resposta por imagem ou por patologia, e isso vai trazer uma informação prognóstica importante. A gente ainda não age com relação à resposta que foi induzida pela neoadjuvância, diferente em mama, se você tem uma resposta à neoadjuvância inferior ao que você esperava, você pode talvez intensificar um pouco seu tratamento adjuvante lá na frente. Aqui em câncer de pulmão a gente ainda não chegou nesse estágio. Você consegue selecionar pacientes que você está na dúvida se devem ser ressecados ou não. Então, aqui não é o ponto da doença ser irressecável, mas o fato de que aqueles pacientes com doença N2, a gente nunca sabe como vai ser o prognóstico desses pacientes, se ele deve ir para uma cirurgia ou não. Você fazer uma indução e entender que a doença está respondendo e está se comportando bem, é um ponto a mais para você levar esse paciente para a cirurgia. Você faz um tratamento mais cedo da doença micrometastática, a gente tem o aumento de sobrevida global muito semelhante ao aumento que a gente vê com a adjuvância, e você tem também a chance de fazer a reabilitação, a otimização pré-operatória desses pacientes, enquanto eles recebem o tratamento antes da cirurgia. Como desvantagem, a gente pode expor esse paciente à toxicidade antes do tratamento definitivo e curativo dele, que vai ser a cirurgia. Às vezes, essa toxicidade pode ser extremamente importante e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Nós não sabemos o que a gente faz com os pacientes que não responderam bem à neoadjuvância. Existe aí a preocupação de que talvez você esteja atrasando o tratamento definitivo para alguns desses pacientes, porque você só vai fazer a cirurgia depois de alguns ciclos de neoadjuvância, e a gente até há pouco tempo atrás não tinha um estudo claramente positivo de quimioterapia neoadjuvante. Isso vem mudando agora na era da imunoterapia. Então, para a gente resumir, quimioterapia neoadjuvante melhora a sobrevida da mesma maneira como a quimioterapia adjuvante, infelizmente não aumento da mortalidade perioperatória, especialmente naqueles pacientes que vão ganhar uma lobectomia. E apesar da neoadjuvância ser tradicionalmente utilizada até então para aqueles pacientes com doença estadio 3, N2, cadeia única, nós acreditamos que ela poderia ser considerada para qualquer paciente que precisasse receber tratamento perioperatório ou tratamento sistêmico e que tenha doença ressecável. E foi nesse espírito que muitos estudos agora, na era moderna, acabaram incluindo pacientes que não tinham só estadio 3, pacientes que tinham estadio 2 ou estadio 1 de alto risco e que poderiam ser considerados para tratamento sistêmico. Um outro ponto importante do tratamento neoadjuvante é que a gente tem a chance de avaliar como fica a resposta patológica desses pacientes. Então, olhando, por exemplo, para um critério que a gente chama de resposta patológica maior, que nada mais é do que a gente olhar para a porcentagem de células tumorais viáveis que ficam depois do tratamento neoadjuvante, a gente consegue entender que pacientes que têm um menor número de células viáveis, e aí a gente usou um fator de corte de 10% para chamar de resposta patológica maior, esses foram estudos que nós participamos do desenvolvimento no MD Anderson, a sobrevida ela é muito melhor para esses pacientes que têm uma boa resposta patológica comparado para quem não responde tão bem. E, na verdade, isso é um contínuo.
Quem tem menos do que 10% vai melhor do que quem tem menos do que quem tem entre 10 e 30, que vai melhor que quem tem entre 30 e 50, e assim por diante. Então, a gente usa 10% como um valor de corte, mas isso tem que ser encarado como um contínuo. E o fato da gente conseguir desenvolver esse tipo de desfecho faz com que a gente consiga agora desenvolver estudos menores, com um follow-up mais curto, que são estudos de triagem, estudos de screening, para a gente saber que estratégia seria interessante a gente avaliar num estudo maior, onde você vai ter sobrevida livre de evento ou sobrevida global como seu desfecho primário. E foi nesse contexto, e no contexto da importância da imunoterapia para a doença metastática, que a gente começou a avaliar a imunoterapia na neoadjuvância para pacientes com câncer de pulmão. Então, esse é um estudo que, na verdade, pega pacientes. É o primeiro estudo de fase 1 que expôs pacientes com câncer de pulmão ao nivolumab, uma combinação de estudos, na verdade, mostrando que pacientes com doença metastática, que tinham recebido várias linhas de tratamento, mais ou menos 1/5 desses pacientes estava vivo em 5 anos. Então, se a gente tem esse tipo de desfecho para pacientes com doença metastática agressiva, politratada, você faz imunoterapia e 1/5 deles vai estar vivo em 5 anos, será que não vale a pena a gente começar a trazer esse tipo de tratamento para a doença mais inicial? E foi aí que a gente teve o desenvolvimento da monoterapia com imuno na neoadjuvância. A gente teve estudos olhando para a combinação de 2 imunoterapias e a gente teve estudos olhando para a combinação de químio mais imunoterapia. E esse é o primeiro estudo definitivo, fase 3, com desfecho positivo. Então, se a gente olhar para a monoterapia, esse foi um dos primeiros estudos que foram publicados, um estudo com nivolumab, ele foi publicado no New England Journal em 2018, e o que chamou a atenção é que a taxa de resposta patológica maior ficou em 45% para esses pacientes. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de resposta patológica maior com quimioterapia, baseada em platina, fica em torno de 19%. Então, isso foi muito maior do que o esperado, isso é com 1 ou 2 doses de nivolumab. Agora, é importante ressaltar que esse é um estudo pequeno, todo mundo achou que esses números estavam um pouco inflados, não porque os investigadores inventaram os números, mas simplesmente pelo fato de ser um estudo pequeno, provavelmente esse estudo deu sorte e acabou tendo um resultado um pouquinho melhor do que o que a gente costuma ver com o imunomonodroga. Mas o fato é que esse estudo levantou a possibilidade, em paralelo nós já estávamos desenvolvendo no MD Anderson estudos clínicos, olhando para a terapia neoadjuvante também, e levantou a possibilidade de realmente isso ter um impacto importante nos nossos pacientes. E junto com isso, no laboratório, e esse foi um estudo liderado pela doutora Tina Cascone, que nós participamos no laboratório dela, no MD Anderson, nós começamos a tentar caracterizar como ficaria a sobrevida de animais que receberam neoadjuvância com imunoterapia versus adjuvância com imunoterapia. E o que nós demonstramos nesse estudo é que quando você faz a imunoterapia neoadjuvante, a sobrevida desses animais aumenta. É melhor você fazer a imuno antes da ressecção do que fazer depois da ressecção. Diminui o número de metástases, aumenta a sobrevida, e a gente acha que isso acontece porque é importante você ter um pouco de célula tumoral ali presente para que você monte uma resposta imunológica mais robusta e, eventualmente, vá melhorar desfechos a longo prazo. Baseado nesses estudos, então, tanto no estudo de monodroga, quanto nesses estudos em laboratório, onde a gente usou, na verdade, combinação de imunoterapia, nós fizemos o estudo NeoStar, esse foi um dos últimos estudos de iniciativa do investigador que eu coordenei antes de voltar para o Brasil, enquanto eu estava nos Estados Unidos. Depois a doutora Tina Cascone assumiu esse estudo quando eu voltei. Ele agora está publicado no Nature Medicine e foi um estudo que randomizou pacientes para receberem ou imunoterapia isolada com nivolumab ou 2 imunoterapias, nivo e ipilimumab, antes da cirurgia. E o que esse estudo mostrou foi que naqueles pacientes que receberam tratamento combinado, não somente a taxa de resposta patológica maior, mas também a taxa de resposta patológica completa favoreceu aqueles pacientes que receberam dupla de imunoterapia seguida de cirurgia versus só monodroga. E aí vocês podem ver que com a monodroga, a taxa de resposta patológica maior ficou em torno de 24%, que é mais ou menos o que a gente espera. A maioria dos outros estudos mostrou isso também. Então, não era aqueles 45% do primeiro estudo do New England, é um pouco menor do que isso. Quando você faz combinação de imunoterapia, aí sim você consegue atingir a patológica maior, mais alta.
E aí a gente começou a se perguntar, será que fazer químio com imunoterapia não tem benefício? E aí a gente tem alguns estudos menores, então, por exemplo, o estudo NADIM e o estudo de atezolizumab e quimioterapia. Esses estudos mostraram uma taxa de resposta patológica maior, agora em torno de 50% a 80%. Isso é uma combinação de químio junto com imuno. Então, isso parece ser melhor do que os outros resultados que a gente tinha obtido até então. Eu faço o mesmo comentário no estudo NADIM, que olhou para 83% de taxa de resposta patológica maior. Provavelmente foi um estudo outlier, isso é muito maior do que a gente tem visto agora em outras estratégias, outros estudos utilizando quimio-imunoterapia. Mas certamente é melhor do que imunoterapia isolada. Foi com base nesses resultados iniciais que foi lançado, e agora recentemente concluído, pelo menos para a primeira análise dos 2 desfechos primários desse estudo, o Checkmate 816. Então, esse é um estudo que pegou pacientes com doença estádio 1B a 3A ressecável pela 7ª edição, e aqui eram 3A cadeia única. Esses pacientes não podiam ter alteração do EGFR do ALK, e eles foram randomizados para receberem químio neoadjuvante seguido de cirurgia versus químio imuno neoadjuvante seguido de cirurgia. E os 2 endpoints primários aqui foi taxa de resposta patológica completa e sobrevida livre de evento. Aqui a gente tem o primeiro endpoint, mostrando que a taxa de resposta patológica completa foi melhor para a quimio-imunoterapia. Com químio sozinha, você praticamente não consegue resposta patológica completa, ficou em 2%. Isso é 0% de células viáveis no leito tumoral. Com quimio-imunoterapia, esse número foi para 24%. E se a gente olhar do lado direito, essa é uma comparação do que acontece com aqueles pacientes que recebem, que atingem resposta patológica completa versus o que não. Os que não, a gente tem uma separação enorme da curva de sobrevida livre de evento. Então, aparentemente, agora no contexto de quimio e imunoterapia, resposta patológica completa está associada a um melhor desfecho a longo prazo, que é a sobrevida livre de evento, isso independentemente do tratamento que você ganha, mas com quimioterapia isolada, a chance de você ter uma resposta patológica completa é muito pequena. E aí a gente começa a olhar para alguns subgrupos importantes desse estudo. E a gente vai ver que, em termos de resposta patológica completa, tanto faz você ser estádio 1B, 2 ou 3A, o benefício foi muito parecido e a favor da quimio-imunoterapia. E quando a gente olha para a expressão de PDL1, até nos PDL1 negativos, a taxa de resposta patológica completa foi melhor para a quimio-imunoterapia comparado com quimio isolado. Foi melhor no PDL1 maior ou igual a 50%, foi um pouco pior no 1 a 49 e um pouquinho pior no PDL1 negativo, mas ainda assim muito melhor do que você ganhar químio isolado. Então, a meu ver, esses dados que são baseados no desfecho primário do estudo, que é a resposta patológica completa, talvez comecem a justificar a gente utilizar essa estratégia para pacientes com doença 1B, doença 2, doença 3A, independentemente do status de PDL1. E aí, quando a gente olha para a sobrevida livre de evento, em toda a população que foi incluída nesse estudo, ela ficou muito melhor para a quimio-imunoterapia. Em 2 anos, 63% dos pacientes livres e sem evidência de recorrência que receberam quimio-imunoterapia versus 44% que receberam só a quimio, com hazard ratio de 0,63. E lembrar aqui que a gente está falando de imunoterapia 3 vezes junto com a quimio na indução. Esses pacientes não ganharam tratamento adjuvante com imunoterapia depois. Então, aqui um tratamento curto, combinado, levando a uma melhora importante de desfecho a longo prazo. Se a gente começa a olhar para as curvas do estádio 1BA2 e a curva do estádio 3, a gente vai ver que a curva do estádio 3 ficou muito melhor do que a curva do estádio 1BA2, mas mesmo no estádio 1BA2 a gente tem um hazard ratio favorável de 0,87. Isso é uma análise de subgrupo. E lembrar que, como eu mostrei para vocês, mesmo no estádio 1BA2, a taxa de resposta patológica completa com quimio-imunoterapia foi melhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a fazer muitas análises de grupos pequenos e começar a descartar possíveis efeitos benéficos nesses subgrupos, mas aparentemente, apesar de você ter um efeito maior no estádio 3, provavelmente existem pacientes com estádio 1B e 2 que se beneficiam dessa estratégia,
e provavelmente aqui no Brasil a aprovação deve seguir a aprovação americana desse estudo. Isso ainda não foi julgado aqui pela nossa Anvisa, mas nos Estados Unidos isso está aprovado como neoadjuvância para estádio 1B a2. E o mesmo raciocínio vale para o PDL1. O PDL1 negativo vai um pouquinho pior do que o PDL1 intermediário, que vai um pouco pior do que o PDL1 alto, mas, de novo, isso é para sobrevida livre de evento, o poder e o número de eventos ainda é pequeno dessas curvas. Lembrar que para a resposta patológica completa, você tem diferenças importantes nos grupos, e em todos esses subgrupos você tem favorecimento do uso da quimio-imuno neoadjuvante. A gente teve até aí uma análise um pouquinho precoce de sobrevida global. Essa análise definitivamente não é ainda a final, mostrando talvez um benefício em sobrevida global, mas a gente vai precisar de um tempo maior para analisar esse desfecho secundário do estudo. Isso ainda não cruzou o limite de significância, mas mesmo a sobrevida livre de evento em câncer de pulmão, ela é um endpoint importante. Nós temos vários estudos de fase 3 perioperatórios com imunoterapia que vão provavelmente terminar e serem apresentados ainda esse ano e no ano que vem. Alguns deles usando tratamento mais prolongado, com terapia da ressecção também, alguns deles usando outras quimioterapias, além da que foi usado no estudo Checkmate 816. Vai ser muito interessante a gente olhar para esses resultados, entender como que esses resultados se param ao Checkmate 816, que foi o primeiro estudo positivo, e aí a gente começa a refinar um pouquinho melhor a nossa recomendação de tratamento baseado em neoadjuvância com imunoterapia para esses pacientes. Então, como mensagens finais, eu diria que o tratamento sistêmico neoadjuvante ele é tão bom quanto o adjuvante, pelo menos em termos de tratamento citotóxico. O tratamento neoadjuvante pode ser utilizado em qualquer situação onde você vai querer dar tratamento perioperatório para esses pacientes, não somente naquele paciente com estádio 3. A resposta patológica maior e a resposta patológica completa parecem ser desfechos intermediários que podem predizer desfecho a longo prazo de sobrevida livre de evento, sobrevida global, e a imunoterapia incorporada ao tratamento citotóxico neoadjuvante parece ser segura e efetiva. E talvez a quimio-imunoterapia possa se tornar, e em alguns lugares do mundo já é, um novo padrão de tratamento para esses pacientes. Aqui no Brasil ainda não está aprovado, mas a gente deve ter uma aprovação muito, muito em breve. E aí os cirurgiões vão ter que começar a se acostumar a operar esses pacientes, porque eu imagino que a gente vai começar a fazer esse tipo de tratamento para um número maior de casos no nosso dia a dia. Obrigado pela atenção. Obrigado. Não, eu só estava falando como a gente teve avanço nessas 3 áreas, né? Nas áreas da quimioterapia, na área da radioterapia, na área da cirurgia. Né? Se a gente pensasse no passado, né, o que estava acontecendo, como essa é uma situação viva. Nós estamos tendo cirurgia ao vivo, só para ver se alguém quer mostrar alguma coisa para nós. Diz que o pessoal invadiu Manaus, aí, é o Marcão do Pará, é o Neto do Ceará, eles invadiram lá Manaus, estão dominando o centro cirúrgico lá. O Fernando está escondido lá em Manaus. Vocês querem contar aí para nós o que está acontecendo aí na cirurgia? Depois a gente volta aqui para... Então, doutor, bom dia a todos. Está aberto o áudio aqui? Estamos ouvindo vocês. Ouvindo? Bom dia a todos. Estamos aqui no Hospital Universitário Getúlio Vargas, né, sob o comando do doutor Fernando Westphal e do doutor Luiz Carlos. O doutor Francisco está ali na sala, vamos passar a visão para lá. Quer passar o caso primeiro? O caso já foi passado, né? É uma paciente de 67 anos, tabagista, fumante de 40 anos, com uma carga tabágica alta, com um nódulo que era menor do que 2 centímetros, e na última tomografia está maior do que 2 centímetros, multilobulado, com uma imagem mista de algumas lobulações, misturada com vidro fosco, tem até um broncograma aéreo, e ela está medindo agora, no seu maior eixo, 2,53, encostada na pleura visceral. Então, o Francisco vai retirar o nódulo para fazer uma congelação, porque não foi conseguido fazer uma biópsia pré-operatória, tá? E nós vamos depender do resultado aí da congelação para seguir para a cirurgia proposta, que é uma lobectomia superior esquerda. Vem passar o áudio lá para o Chico, lá. Do Francisco. Está lá? 60. Francisco, o áudio está contigo aí.
Então, pessoal, aqui um aspecto da lesão, a lesão no segmento posterior, né? Chegou a se pensar em fazer uma segmentectomia anatômica, mas a lesão já está com mais de 2 centímetros e é bem sólida. Se a gente palpar aqui, a gente sente bem a lesão totalmente sólida, não é uma lesão que tenha muito componente de vidro fosco e uma parte sólida pequena, não, sabe? Então a melhor cirurgia para ela mesma é fazer a lobectomia. Ela tem um espaço bem apertado, por isso que não está entrando bem, o grampo não consegue abrir, né? Bota só uma pinça ali, ó, aqui, e puxa o pulmão para dentro, a gente economizar uma carga. Você está com quantas incisões aí, Neto? 3. Eu prefiro ensinar com 3. Tá ótimo. Bom. Depois você dá uma mostradinha aí para nós, para fora, aqui, quando tirar. Obrigado. Tenta só dar uma arrumadinha para dentro, né? Para ver se você não... A gente economiza na cara. Mas não vai economizar, não. Segura aí, faz. Aí, tá bem cheio. Passou lá, ó, não. Puxa o pulmão para dentro. Pega aí, ó. Doutor Alessio? Luiz, pega e puxa para dentro. É, o Marco Antônio que está falando. Tudo bem com o senhor? Só tentando aí adaptar aqui, ver se a gente consegue economizar uma carga, né? Tá ótimo. Fechou. Nós estamos com a imagem dupla agora dentro e aparecendo vocês também, grampeando. Legal. É um grampeador manual, carga de 60 roxo, né? Tá. Vai ficar um pedacinho ainda lá. Um pedacinho? O que eu faço muito é assim, para economizar o material, né? A gente... Só pode soltar. Não, tira, só baixa ali, ó. Pode mais soltar. Que o lobo vai ser retirado provavelmente, né? Isso, então eu vou colocar um clamp aqui, tiro esse pedaço, suturo, para economizar uma carga aqui, né? Me dá só um clampzinho. Tem um clamp? Não precisa dela, não. Deu clamp. Você acaba economizando uma carga, só para mostrar como é que a gente economiza uma carga aqui, porque senão você, às vezes, um pedacinho desse, e provavelmente é câncer mesmo. Não, tem um clamp, esses aí, ó, os 2 maiores aí do lado. Tem um que tem cremalheira e um sem, ó. Tem um com. Do lado tem. Isso é um clamp de aorta, né, que a gente usa como vascular também, tesoura. Tesoura. Pode ser a minha, não, pode ser uma sua de fio mesmo. Pode ser uma sua de fio. Isso aí, pode ser essa. Pronto. Aí você deixa aqui, vamos ver se ele vai... Tem algum... Ficou um pontinho. Ah, tem um pontinho ali, não vi, não. Tesoura. Pega ela, Luiz. Pega ela, a peça. Beleza. Me dê aqui uma pinça. Ela vai para agora, vai tirar, imagino. Para congelação, pode passar aí, daqui a pouco a gente chama você de novo. A gente volta. Tá, ok? Eu só quero depois você mostra as incisões aí para nós. Tá bom. Enquanto isso, a gente volta para a nossa discussão aqui. Assim que vocês tiverem alguma coisa, estiver dissecando os vasos, você volta para nós aqui. Obrigado. Voltamos para cá, para a nossa discussão. Acho que está ótima. Quem quiser colocar alguma coisa no chat, perguntas no chat, fiquem à vontade. Se os outros também quiserem abrir, quem mais está aqui com a gente? Eu acho que o Rimark estava aqui também. Não sei se continua. Não, acho que não está mais. O Cabeto, não sei também se ele está. O Carlos Alberto está aí, pelo menos está logado. Se quiser abrir também, Cabeto, para estar falando com a gente, fica à vontade aí. Bom, estamos abertos. Se vocês quiserem discutir entre vocês, fiquem à vontade, porque eu acho que é uma discussão bem interessante. Eu achei que foi ótimo os resumos que vocês fizeram dentro de uma área. A gente tem vários cirurgiões aqui, agora já temos cirurgiões aqui também, né? O Cabeto, então estamos com todas as áreas aqui. O William, que gosta de discussão, board, olha, agora hoje é o dia. Falta só o caso agora para a gente discutir. Não, a minha pergunta são duas coisas. Uma, a quimioterapia adjuvante nos espinos celulares. Continua a mesma coisa? A gente faz ainda? Continua a base de platina? Como é que a gente faz aí dentro desse caminho? Depois eu queria que ela falasse, a Lívia falasse um pouquinho mais, que eu acho que é o grande avanço, o SBRT, né? Das facilidades, dificuldades, se pode ser usado em metástases de outras áreas também no número menor, se a gente tem problemas, quais são os seus problemas nesse caminho, né? E o William e todos falassem no vai e vem que a gente tem no N2, né? Também porque o N2, como foi muito bem colocado, o N2, a Lívia colocou isso, não é uma doença única,
né? É diferente ter uma cadeia só com N2 e ter um mediastino todo invadido de linfonodos. Então, acho que a gente tem uma situação um pouco diferente aí no meio desse caminho, e talvez eu queria que vocês comentassem aí, porque eu acho que é o grande dilema que a gente tem aí nesse caminho do N2. Fiquem à vontade para comentar, responder. Cabeto, também, se quiser perguntar alguma coisa ou quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, ou quem estiver no chat. Eu estou de olho aqui no chat, mas por enquanto não tem nada. Vamos lá. Então, eu vou iniciar com a pergunta de adjuvância sobre os SECs, né? Então, recentemente saiu até uma meta-análise tentando achar o melhor esquema à base de platina para adjuvância nesses pacientes, e voltamos ao velho navelbina e cisplatina. Então, realmente, ainda para os SECs, a gente tem esse esquema de quimioterapia, que é o que a gente faz na prática, mas lembrando também que os SECs PD-L1 positivo podem receber atezo também, que é a imunoterapia em adjuvância depois do esquema de quimioterapia. Então, a novidade que eu acho que veio para a SECs foi esse, lembrando que realmente o estudo ADAURA ele é para os adenocarcinomas mutados, e aí realmente os SECs ficariam com a quimioterapia, seguido de imunoterapia, no caso de PD-L1 positivo. E os não mutados de adenocarcinoma não mutado, vai para o mesmo esquema? Geralmente, o que a gente tem feito é Pemetrexed para os adenocarcinomas, né? No contexto de imunoterapia, do mesmo jeito. PD-L1 positivo vai receber imunoterapia. Se vier mutado, vai para o esquema DAURA, com ou sem quimioterapia. E se vier sem mutação nenhuma, aí o esquema que a gente pode fazer é Pemetrexed com cisplatina, é o que a gente tem feito geralmente por os adenos. William, me corrija aí se tiver diferente do que você faz. Para os adenos a gente tem feito mesmo, né, Dani? Cisplatina e Pemetrexed. Para os SECs, a gente considera que qualquer dupla de platina que tenha sido avaliada em doença avançada é pertinente de se fazer. Então, cisplatina e cisplatina e gemcitabina, eu particularmente acabo usando mais cisplatina e docetaxel, ou cisplatina e vinorelbina, que é um esquema um pouquinho mais chatinho de fazer. E lembrar, João, que para neoadjuvância é a mesma coisa. Então, os pacientes que querem receber quimioimuno, são candidatos a quimioimuno neoadjuvante, eles podem, e inclusive foram incluídos pacientes com histologia escamosa nesses estudos. Eles são candidatos a essa estratégia, assim, quando ela for indicada. Para os cirurgiões aí no evento, quanto tempo depois começa? Quanto tempo depois começa a quimioterapia depois da cirurgia, né, adjuvante? E na neoadjuvante, quanto tempo espera para fazer a operação aí dentro desse caminho, se a gente tem alguma receita, ou pelo menos no... Eu sei que muda um pouco, mas o básico. Na adjuvância, assim que o cirurgião, se o paciente estiver recuperado e encaminhar para a gente, cerca de 20 dias a gente está iniciando a adjuvância. Tá? Na NEL, por enquanto, a gente segue critérios de protocolos, né? William, quiser comentar aí? Em geral, 3 a 4 semanas depois da última dose, você já está autorizado a operar. É importante o oncologista ver esses pacientes antes da cirurgia, para pelo menos fazer um hemograma, lembrar que esses esquemas todos contêm quimio, então precisa ver se recuperou todas as contagens, etc. Como os ciclos são a cada 3 semanas, ao invés de você fazer o 4º ciclo de tratamento, você faz a cirurgia, quer dizer, você avalia esse paciente, está tudo em ordem, opera. E aí que é importante a conexão muito grande entre os ciclos de oncologia clínica e cirurgia, para que esse paciente não tenha atraso. Você não quer terminar a adjuvância e aí ficar esperando a aprovação do convênio, não sei mais o quê, e demorar 3 meses para esse paciente operar. Quer dizer, o time todo tem que estar coordenado para que as coisas sigam um cronograma bem estabelecido. E volta depois. Tem um intervalo e volta na pós-operatório como adjuvante em pós-operatório, imagina. O legal do estudo de neoadjuvância com quimioimuno, o 816, é que esses pacientes não ganharam adjuvância. Eles podiam até ganhar mais quimioadjuvante se os médicos quisessem, mas não era obrigatório pelo protocolo, a maioria não ganhou. Então, teoricamente, você faz quimioimuno neoadjuvante, ou mesmo quando a gente faz quimio, né? A gente faz a quimio neoadjuvante, opera, parou por aí. Tá. Na época inicial lá da quimio, eu vi que o Cabeto quer falar e talvez eles queiram mostrar alguma coisa lá na cirurgia, né? Na fase inicial, a gente fazia uma regressão de estágio, né? Para os ressecáveis, ela comentou o ressecável operável, né? A gente os irressecáveis se tornarem ressecáveis. Ainda estamos nesse caminho? Como é que está esse caminho aí? Se dá para fazer também no meio com as novas drogas aí, se isso também pode ser feito? Na verdade... Desculpa, só uma coisinha. Marcão, você diz aí, se vocês quiserem mostrar alguma coisa na cirurgia, a gente interrompe e volta.
Mas pode falar, William, desculpe. O que eu ia falar é que esses estudos agora de quimio neoadjuvante, eles incluíram pacientes com doença ressecável. Então, o estudo de fase 3, inclusive, incluiu pacientes com doença N2 cadeia única só. O que a gente vê nos estudos de fase 2, principalmente os estudos espanhóis, teve primeiro o estudo Nadim, agora teve recentemente o segundo, que foi basicamente um repeteco, fazer quimioimunoterapia, é que eles começaram a incluir pacientes com N2 cadeia múltipla e tem resultados bastante interessantes. Então, não que isso possa ser utilizado ainda como padrão de tratamento, eu acho que o N2 de cadeia múltipla ainda é considerado um paciente não candidato à cirurgia, mas isso começa a levantar a possibilidade da gente talvez começar a considerar a cirurgia para pacientes que antigamente a gente não considerava, que é o N2 de cadeia múltipla. Dentro de protocolo, fora de protocolo ainda não, mas dentro de estudo clínico a gente vai começar a ver esse tipo de abordagem. Ótimo. O Cabeto quer perguntar. A Lívia quer falar alguma coisinha, comentar para nós? O pessoal na cirurgia também, fiquem à vontade. Vamos lá, Lívia. Obrigado. Bom, você me perguntou da SBRT para lesões metastáticas, para várias lesões, pelo que eu entendi, né? Isso. Depois eu queria que você comentasse também, o cirurgião morre de medo de radioterapia, né? Ele tem medo, porque ele faz a radioterapia, aí vai dar fístula de coto, aí se faz antes, ele tem medo que desvasculariza o coto brônquico, se faz depois, se vai abrir, ou se depois tiver que reoperar, que tem uma dificuldade ampla ligada nisso. Eu queria que você comentasse um pouco disso e lembrar que a radioterapia também evoluiu muito nesse caminho, e principalmente as entradas de dose. E eu queria... Você falou bastante da toxicidade cardíaca, né? Mas a gente tem muito medo do brônquio e a desvascularização. Se isso é um mito ou se nós temos que ter medo mesmo. Que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Eu acho que assim, os estudos de adjuvância para N0 e N1, realmente a radioterapia é deletéria, né? Mas eu acho que é mais por conta da dose no mediastino mesmo, da dose no coração, principalmente. Porque a gente irradiava, né, nesses estudos um volume muito grande de mediastino. E em todos os estudos a radioterapia foi deletéria para o N0 e N1. Agora, para o N2, a gente fazia a radioterapia, a ideia, né, era fazer a radioterapia em volumes muito pequenos e só na região do N2 comprometido. Mas o Langyart, mesmo assim, mostrou uma toxicidade grande da rádio, principalmente cardiotoxicidade, e aí a gente não tem indicado mais, exceto para os pacientes que têm extravasamento capsular e margem positiva, mas assim, são campos bem pequenos e o ideal é fazer o IMRT, que a gente consegue fazer um volume menor, poupando mais a área do coração, principalmente se for naquelas cadeias, assim, por exemplo, subcarinal, que o coração acaba recebendo mais dose. Então, a posição das cadeias importa muito e a técnica importa também. Eu achei ótimo que o guideline da ASCO agora se posicionou com relação ao extravasamento capsular, que é uma dúvida, né, que todo mundo ficou, porque foram poucos pacientes incluídos no Langyart, mas eu acho que o ideal é fazer a rádio pós-operatória para esses pacientes. Agora, para as cadeias múltiplas, o ideal é que os pacientes sejam muito bem estadiados e, por enquanto, né, como o William falou, talvez isso mude com a neoadjuvância, mas, por enquanto, o ideal é que cadeias múltiplas, né, esses pacientes sigam para a rádio concomitante a químio e imunoterapia de consolidação. Mas quando acontece de múltiplas cadeias ocultas, né, que por algum motivo não foram vistas antes, essa é uma dúvida assim, enorme e a gente ainda não tem uma resposta, né? Mas talvez esses pacientes tenham algum benefício, sim, da radioterapia pós-operatória. E, João, se eu puder fazer uma propaganda aqui, eu acho que esses pacientes com N2 cadeia múltipla, eles são pacientes que precisam entrar em estudos clínicos, porque eles são pacientes curáveis, mas a chance de cura é pequena. Então, o que a gente puder fazer para tentar melhorar o desfecho desses pacientes, eu acho que é extremamente importante. E aí, lembrar que a gente tem alguns estudos clínicos abertos aí no Brasil, com algumas estratégias de rádio e químio concomitante. Estudo de neoadjuvância com quimio-imuno, eu acho que não tem mais nenhum aberto e nenhum que inclua paciente N2 cadeia múltipla. Mas a gente tem, por exemplo, o estudo Pacific Brasil, que é um estudo que a Dani participa, a Lívia participa, a gente tem ele aberto
no Brasil inteiro, em várias instituições no Brasil. Ele é um estudo feito via LACOG, de iniciativa da investigadora, onde a gente faz químio e imuno neoadjuvante, aí a gente faz químio, rádio e imuno concomitante, e depois imuno de consolidação. Digo neoadjuvante antes da radioterapia, não tem cirurgia envolvida nesse estudo. Então, a ideia aqui é intensificar o tratamento e ver se a gente consegue melhorar desfecho, e é importante para pacientes estadio 3, para qualquer estadio 3 que seja considerado candidato à quimio-radioterapia. Lembrando que 40% dos pacientes recidivam local, né, William? Então, a gente precisa também de um controle local, seja com associação de imuno, né, com radioterapia. A gente discutia bastante antigamente o esvaziamento linfonodal cirúrgico, né, como uma estratégia de tratamento. Hoje a gente discute como uma estratégia de estadiamento, né, para a gente ter certeza, às vezes, quando esse doente está na cirurgia, para a gente ter certeza do que está acontecendo. Mas o que eu vejo bastante no N2, eu acho que quando a gente fala N2, isso que a Lívia falou agora, o extracapsular, nós temos cadeia múltipla, temos a lesão feita na cirurgia, né, tem até a classificação do Robson, A, B, C e D, né, para a gente tentar classificar esse N2, porque ainda tem um dilema. N2 são doenças diferentes se tiver uma cadeia só ou se ele tiver todo o mediastino. Por isso que eu acho que vale a pena o que o William falou, o que a Lívia falou, de ver caso a caso também esse caminho. O Cabetos também quer falar, mas eu queria só passar lá para a cirurgia. Eu estou vendo aqui que tem as imagens cirúrgicas. Conta aí para nós o que está acontecendo. Chegou não, nada. Não. Chegou nada. Não, vai demorar. Mas quer mostrar alguma coisa aí para nós? Eu vi que você está dissecando. Não, aqui agora eu fiz só... Abre lá para você. Eu fiz só ligamento pulmonar, tá? Aqui a veia do lobo inferior. Para quem não está acostumado, a aorta, aqui nós estamos vendo coisa aí. Tá aqui a aorta, aqui o esôfago, tá aqui o vago. Tá aqui a veia pulmonar. Puxa, vai mostrar aqui, ó. A veia pulmonar por trás, estou dissecando o mediastino posterior para chegar no linfonodo 7. Não, tá aqui o brônquio, o aspirador tá... Aqui é brônquio, aqui é veia inferior. E aqui é a artéria. Tá. Quando você chegar no linfonodo 7, mostra para nós que nós estamos falando dele agora. Ok. É só fazer mais um comentário que você tinha me perguntado da radioterapia no coto, né? A margem positiva, a radioterapia pós-operatória, ela continua indicada, inclusive está em guideline. O melhor estudo é um estudo de banco de dados que mostra um benefício em torno de 4% a 7%. E eu não vejo problemas assim do coto, não, porque a dose que a gente faz é uma dose que o brônquio tolera. A toxicidade da rádio, ela vem mesmo da irradiação de um volume grande do mediastino, principalmente no coração e no pulmão. Mas no coto, eu não acho que tem tanto problema. Tem uma pergunta no chat. O Cabeto quer falar alguma coisa? Eu só vou ler a pergunta aqui para juntar aí a nossa discussão aqui com o caso operado. Se o caso, eu não sei se vocês estão lendo no chat, no caso que está sendo operado, se for confirmado adenocarcinoma, eles vão fazer o teste da EGFR positivo e vamos imaginar que veio N0 e M0. Teria terapia neoadjuvante e, se tiver, qual será? Daniele? Seria terapia adjuvante, né? Adjuvante. Esse está sendo operado agora, eles não têm anátomo, estão tirando a peça, imagina que vem um adenocarcinoma, depois vai vir um EGFR positivo. E eu queria que você falasse se vier N0 e M0, e se vier N1 e se vier N2. Se a gente faria a mesma coisa. Pronto, então, vamos lá. Se ele vier um N0, M0, ele seria estadio inicial, né? Um 1B. Ele seria paciente para o Adaura se ele vier EGFR mutado, sim. Se a gente viu lá os dados do Adaura. Então, poderia ser indicado para o paciente. Agora, se ele fosse um N1, também, se viesse, tanto faz, N1, N2, ele iria, se fosse EGFR mutado, teria critério para o Adaura. O que mudaria, talvez, fosse a consideração sobre fazer químio ou não. Eu acho que isso aí a gente ainda está aprendendo um pouco na oncologia, quais pacientes merecem realmente fazer químio desses que são EGFR mutados e que a gente vai fazer o osimertinib no contexto de adjuvância. E, assim, em sendo N2, vocês, observando, se isso já fosse observado no início, né, mesmo antes aí da indicação cirúrgica, aí realmente esse paciente poderia entrar em protocolos de neoadjuvância. Mas agora, não, eles só vão descobrir agora. Que é N2. Agora está aparecendo o linfonodo 7.
Então mostra para nós aí, nós estamos falando dele. Ok. Mostra aqui, João, ó. Aqui a veia, filma para trás, ó. Veia pulmonar, né? Esôfago, a gente disseca bem fundo, ó. Final do esôfago, lá, aqui no final, aqui é o broncofonte do outro lado, e o linfonodo 7 é esse pequenininho aqui, ó. Cadê o bronco? Tá aqui o bronco esquerdo, e o direito tá lá, ó. O direito tá lá dentro aqui, ó, duro. Tá. O linfonodo é só esse pequenininho aqui, ó. Deu para ver bem. Vai ver bem, né? Estamos vendo bem todos, algum detalhe? Eu acho que ele não vai vir N2. Não. Esse não vai vir. Né? Mas e se vier, eu quero saber o que vocês fazem. Eu quero saber se a Lívia vai irradiar, se vai fazer outro esquema, se ele vier N2 aí. Eles estão na cirurgia, estão sofrendo lá. Ele ainda não sabe se ele é N2, né? Só vai descobrir a congelação. Às vezes eu faço, sabe o quê? Agora ele só vai descobrir, eu faço, depois. Você vai fazer congelação aí, Neto? Ótica para lá. Neto, você está me ouvindo? Você vai fazer congelação desse linfonodo aí? Se ele fosse suspeito, você faria? Se fosse suspeito, sim. Mas como a lesão é menor do que 3 centímetros, linfonodo pequeno, não suspeito, né? Faria não. Não vai fazer. Ok, Dani, ele não fez a congelação, mas depois vai vir positivo. Aí. Puta merda. Você não quer me ajudar, não, né? Eu quero saber se ela faz ou não químio agora. Faz. Faria, sim. Foi totalmente operado em adjuvância. Vai sangrar. Químio, sim. Eu não teria dúvida da químio. E o GFR positivo, eu faria também os ivertinib. A questão eu passaria para a Lívia se viesse estação extracapsular, porque o problema é que o Adaura não avaliou a radioterapia, né, o Adaura, ele não inclui radioterapia, né, na adjuvância. Eu acho que essa é uma dúvida que a gente tem. Só um pouquinho, fecha o microfone do Neto, por favor. Oi? Não, é que eu preciso que vocês baixem aqui, ó. Pode ir. Alguém está ouvindo a gente aí? Só fechar o microfone do Neto agora, porque a Lívia está falando. Fecha lá. Então, se for um linfonodo único, N2, completamente ressecado, num paciente que não tenha mutação, eu acho que isso agora não dá para indicar adjuvância para esse paciente. Mesmo fazendo um campinho pequeno com IMRT, que eu tenho dúvida, né, se daria a mesma toxicidade, eu não faria nesse momento. Mas se vier um paciente com mutação, né, que fosse receber adjuvância, agora também a gente não tem essa resposta, mas talvez futuramente esse paciente vai ter um melhor resultado e às vezes lá na frente ele vai recidivar nessa região. Então essa é uma resposta que a gente não tem porque os estudos que fazem adjuvância, né, com terapia molecular não incluem radioterapia. Mas o doente está sendo operado agora, o que nós fazemos? Não tem estudo, a gente faz ou não? Aí vai para tumor board. No meu caso, vocês viram que o meu paciente lá, ele tinha extensão extracapsular, né, no caso que eu apresentei. E a discussão foi de não fazer porque ele entrou no Adaura, apesar de ser um N1. Se tiver extravasamento capsular, eu faria. Se não tiver extravasamento capsular, eu não faria. Tá, esse daí não vai vir nada, tá com uma cara de que não vai ter nada, mas poderia ser lá dentro, né? O Neto não quis fazer, o que nós vamos fazer a congelação? William, algum comentário aí nessa situação? Porque é legal a gente ver do caso e discutindo, fica também interessante. Ver da cirurgia, da operação. William, acho que está mutado o seu microfone. Não, acho que o William travou mesmo. Não, voltou. Tanto faz. Acho que voltou agora, voltou. Não, eu só ia perguntar o tamanho da lesão, que eu não peguei o caso desde o comecinho. Qual que é o tamanho do tumor primário? 2 centímetros. 2 e pouquinho, não é isso? 2 e pouquinho, 2,4, acho que ele falou. Não, eu acho que com relação aos linfonodos positivos, tanto N1 como N2, eu concordo com tudo que a Dani e a Lívia falaram. Se vier N0 para uma lesão de 2 centímetros, a gente tem agora, ainda não está aberto, né? Mas tem o estudo Adaura 2 que vai abrir no Brasil, que é justamente para avaliar o papel do osimertinib, se tiver mutação do EGFR versus placebo, naqueles pacientes que não foram candidatos ao Adaura, porque o Adaura inclui pacientes com 3 centímetros para cima. Então, se o tumor tiver menos do que 3 centímetros, esses pacientes estão sendo avaliados e aí eles vão ganhar
só o TKI versus placebo. Não tem quimioterapia nesse estudo, porque para um tumor menor que 3 centímetros, linfonodo negativo, em geral a gente não faz químio. Ele ainda não está aberto no Brasil, mas ele deve abrir em breve em alguns centros. Ótimo. Vou comentar. Cabeto, desculpe, você ia perguntar, entrei na cirurgia, voltou aqui, teve a pergunta da plateia, mas pode comentar, obrigado. Obrigado por ter ficado aí. Obrigado, Julião. Bom, parabenizar a todos. Eu acho que a minha inserção era só lembrando do grande papel de nós, cirurgiões, nessa sincronização de condutas, né? Então, primeiro, definir o que é uma cirurgia R0. Tem que estar previamente bem definido para que a gente saiba realmente se nossa cirurgia foi uma cirurgia que não deixou nenhuma doença, né? O trabalho de Ramon Porta mostra muito bem isso, né? Nós temos que ter o linfonodo mais alto negativo, né? Então, os pontos brônquicos e vasculares também negativos. Eu acho que isso é um dado importante. E naquela discussão que foi colocada sobre a adjuvância, e aí uma questão também pedagógica, sabendo onde nós estamos inseridos lá na Universidade do Amazonas, é o papel da videocirurgia na adjuvância, né? Então, nos trabalhos iniciais da DUC, eles mostraram, primeiro, a similaridade da cirurgia por vídeo, né? Execuibilidade, similaridade e a superioridade justamente na adjuvância, porque o paciente ele tem menor trauma e ele não é adiado o seu tratamento adjuvante por conta do trauma cirúrgico. Então, isso é um dado importante. Foi demonstrado que o índice de adiamento ou diminuição de dose em quem fez a ressecção por vídeo é muito menor do que quem fez a ressecção aberta. E isso eu acho que é um dado importante para a gente reforçar justamente essa abordagem que o Neto está fazendo aí, que é, se já de adjuvância, muito provavelmente o paciente vai conseguir receber a dose completa e com a programação bem estabelecida. Interessante isso aí, talvez um pouco mais precoce, né? Precisamos ver se isso vai ter impacto aí mais para frente. Algum comentário aí, Neto? Mostra aí toda a anatomia para nós, as incisões externas, eu não sei se você está nos ouvindo. Aqui é só a anatomia posterior mesmo, aqui bronco, artéria, né? Como a lobectomia superior, aqui já está mais ou menos pronto, a gente vai já fazer a fissura para a gente chegar. Isso aqui eu prefiro fazer por cima. Aqui já está a divisão, bem aqui em cima. Eu não sei se nós temos... Talvez a gente tenha aluno no auditório, então mostra os lobos para nós. Olhou a janela aortopulmonar 5 e 6, como é que está? Como é que é? A janela aortopulmonar 5 e 6. Não, ainda vou lá. Aqui o que eu estou é 5 posterior, né? Ó. Se você levantar o vago aqui, ela filmar, a gente vai ver 5 posterior, que aqui não tem nada, né? Então, tá embaixo do vago aqui, né? Depois da artéria. A aorta está aí, né? Só para ir mostrando. A aorta aqui não tem nada. Agora que a gente vai virar, que eu fiz todo o mediastino posterior, e agora a gente pode virar um pouquinho para a gente... Ela muda de novo. A fissura, mostra os lobos para nós e a fissura. Lobo inferior, né? Lobo superior, fissura pulmonar, tá ali a veia do... Esse é caso do inferior. Hein? Uma fissura dessa, toda livre, bem bonitinha. Ó, a veia do inferior, e vamos chegar já na veia do superior. Aí o coração, vai fazer essa fissura aqui com a artéria. Mostra o vago aí para nós, para os alunos, aí o coração... O vago estava lá atrás, né? Não, o vago não, desculpe, o frênico. O frênico aqui na frente. Frênico, o coração batendo. Vira só a ótica para cá. Isso é um pouquinho mais fácil. Lobo superior está jogando. É só mexer aqui um pouquinho. Tá. Cadê? Se quiser mostrar as incisões, também pode mostrar. Tá, vou dar uma limpadinha. Levanta. Tá, coração aí na frente. Que é o frênico lá em cima. Tá, frênico alto, né, João? Ó, um frênico longe, ó, do hilo, né? Ó. Tá bem, tá ok. Descendo tá bem longe, né? do coração, ok? Ali a veia do inferior e já a veia do superior. Tem que dar só uma limpadinha aqui, tem um soromor. Beleza. Tá ótimo. Tá? Aqui tá um pouquinho fora de foco, aqui ele não tá focando, ele perde... Ó. É culpa do Fernando, viu? Quando ele aqui é a veia do inferior, que a gente já tinha mais ou menos dissecado, né? E aqui começa a veia do superior. Tomar cuidado para não fazer ligadura de uma veia
única no tronco, né? Tá, Ó, uma veia aqui, ó, e aqui vai continuar as outras. Ó. Vou já dissecar melhor essa veia aqui e deixar tudo prontinho para vocês verem. Tá ótimo. Aí acho que talvez vai estar até no outro chat, né? Na outra mesa. Tá ótimo. Chegou anátomo, não? Não. Tá ok. Depois vocês falam para nós. Cabeto, mais algum comentário daqui? Só para dizer à plateia aí, né, que tem os estudos, que não é justamente está fazendo agora a abordagem da cadeia que a gente chama Está entortando, você está entortando. Pela visão anterior, né? Ok. Eu queria só aproveitar, Lívia, né? A gente gosta tanto, eu gostei tanto do seu resumo aí de todas as possibilidades, né? Tanto no N2. Eu acho que a gente vai ter, eu gostei também da sua que não tem ainda chance de comparar, né? Cirurgia com SBRT. Mas acho que em algum momento vai ter. E aí nós vamos ter que tomar essa decisão também. Talvez para nódulos menores, talvez para subgrupos, né? Eu não sei. Eu acho que até o ano passado, assim, eu ficava mais apreensiva, porque o único estudo que tinha um segmento um pouquinho mais longo era o estudo do RTOG, e os resultados de sobrevida eram muito ruins, eu acho que por conta mais do tipo de paciente que foi incluído mesmo, né? E os estudos randomizados, só 5 de 1.950 pacientes, né, que eram para ser recrutados em todos aqueles estudos, a gente conseguiu recrutar 5% só. Realmente, assim, é muito difícil fazer um estudo randomizado comparando o SBRT com cirurgia. E eu acho que o STARS, eu acho que agora com esse resultado do STARS, eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila, né? Eu acho que ele é o estudo que tem o melhor resultado para SBRT, assim, a sobrevida livre de doença, o controle local é muito bom. Só realmente a recidiva regional, que é um pouquinho pior que a cirurgia, porque eu acho por conta do estadiamento cirúrgico mesmo. A gente tem sempre a sensação que a cirurgia tem perda pulmonar e o SBRT não obrigatoriamente. É verdade isso ou tem uma perda razoável também? Eu acho que a SBRT, a gente tem uma perda pulmonar muito pequena, porque o volume de pulmão irradiado, ele é muito pequeno. A dose baixa que espalha, ela é pequena e geralmente a gente vai irradiar onde está a lesão, ou seja, um lugar que já não tem muita função mesmo, né? Diferente da radioterapia para o estágio 3, que são tumores maiores, aí sim você tem uma perda pulmonar. Mas assim, os estudos que mostram os pacientes que fazem SBRT são justamente esses pacientes que têm função pulmonar ruim que não podem ir para a cirurgia. Então, eu acho que com relação à perda de função, a SBRT deve ser melhor, sim, do que a cirurgia. Tá ótimo, eu já estou vendo o Antero aqui, já preparado para a próxima mesa, o pessoal da próxima mesa, a cirurgia vai continuar. Eu vou deixar para vocês aí nos comentários finais, agradecer muito, eu achei que a gente aprendeu muito com vocês, para nós foi ótimo, principalmente os cirurgiões, né? Poder ver aí esta visão multi, o resumo que vocês fizeram foi ótimo, principalmente para nós, não foram totalmente específicos, como se estivessem falando para especialistas da área e falando para médicos gerais. A gente aprendeu muito, muito obrigado, e eu deixo aí para vocês, Dani, Lívia, William, para os comentários finais. Obrigado. Quem começa? Vou começar no contexto de quem deu a aula primeiro. Quero agradecer, então, o convite de todos. É um prazer estar com vocês, prazer estar com o William, a Lívia e todos os cirurgiões, e agradecer pelo convite. Vamos lá, Lívia. Bom, também quero só agradecer, acho que a gente já discutiu bastante, queria agradecer muito o convite, quem sabe uma próxima vez a gente não vai todo mundo para Manaus, né, para fazer presencial, e não ter problema de compartilhamento de tela. Eu falei isso no ano passado, esse ano estou aqui de novo em São Paulo, viu? Pô, a gente vai comer um peixinho lá. Pois doida para conhecer Manaus. Mas olha, o Fernando está de parabéns, o time aí de Manaus, João, super obrigado pela moderação, e Dani, obrigado pela companhia no painel, foi excelente, acho que
esse evento está tornando uma tradição na oncologia torácica. A gente tem muito orgulho de poder levar essas discussões e essas cirurgias para uma região remota do país, e a gente vê como que é possível fazer medicina de qualidade. A gente tem um time bacana e bem informado e querendo sempre inovação e coisas diferentes. Obrigado. Cabeto, algum comentário? Ou quem mais estiver aqui quiser fazer algum comentário? Só terminando, João, para dizer da beleza dessa dissecção linfonodal que a gente está vendo. É isso que vocês, oncologistas, radioterapeutas, têm que cobrar de nós, cirurgiões de tórax. Veja que beleza da execução dessa linfadenectomia que Neto está fazendo. Aí a gente vai ter uma condição mais real de dizer se a nossa cirurgia foi R0 ou não. Obrigado pela oportunidade, João. Obrigado. Eu queria parabenizar também o Neto pela calma na condução dessa cirurgia ao vivo. Estou de parabéns. Okay. Valeu. Neto, mostra aí para nós aí, é só uma visão final aí, o que você estava dissecando? Não, é isso que eu estou dizendo. Aqui é a veia do lobo superior, segmento apical, que eu ainda vou dissecar melhor aqui, ó. Tá? Aqui é o tronco da artéria pulmonar esquerda, e esse aqui é um linfonodo 5, 10, 5 aqui, né? A transição aqui, ó. Aqui tá todo solto, ele já está todo solto da artéria pulmonar. Ó, já passei por cima da artéria pulmonar. Ótimo. Obrigado. O anátomo não tem ainda, né? Isso é mais para 10 do que para 5. Aqui depois a gente vai secar os 5 aqui dentro, ó. Nessa gordura aqui, ó. Junto dele aqui, levando tudo junto aqui. Essa aqui é a artéria pulmonar, o tronco inteiro. Se fazer uma pneumonectomia aqui embaixo. Ok, depois você continua aí falando na próxima mesa, eu já vou passando aqui, agradecer aí para todo o pessoal, todos que estão com a gente, agradecer o Fernando, todo o grupo, já estou passando para o Antero aqui, já estou vendo que todo o time da próxima mesa está aí. Tereza, Alterra, estão todos por aí. Muito obrigado, foi um prazer para a gente estar aqui, quem quiser também fique à vontade para continuar na próxima mesa e acompanhar a cirurgia.